Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária neste canal. No vídeo de hoje eu falarei sobre um livro que honestamente não sei se deve ser classificado como um clássico ou não, devido a estarmos falando de um livro que tem apenas 20 anos desde sua publicação, ou seja, ele é um livro bem recente, vamos colocar desta forma, mas por se passar numa época um pouco mais longínqua, né, no caso meio do século passado, e também pela sua relevância, sua credibilidade, o quanto que esse livro foi difundido e o quanto que ele é relevante, eu não sei se ele já está com um pezinho no clássico, e se não estiver, certamente em algum momento se tornará. E é um livro muito gostoso de ser lido, certo? Então eu estou falando de A Menina que Roubava Livros, do Marcos Suzaki, este livro aqui. Acredito que você muito provavelmente já tenha visto essa capa em algum lugar. Esse livro foi publicado em 2005, portanto é um livro que eu inclusive achava que tinha sido publicado há mais tempo, por já ter ouvido tanto sobre esta obra. E aí pesquisando eu vi que não é uma obra publicada há tanto tempo assim, inclusive o autor ainda está vivo e está produzindo ainda. Estamos falando do Marcos Suzaki, que é um escritor australiano que hoje se encontra com 49 anos. Ele nasceu em 1975. Tem outras obras publicadas, esta aqui sem dúvida nenhuma é a sua obra mais conhecida, no entanto existem outras, eu vou até deixar algumas aqui para vocês verem, porque eu não anotei, mas eu pesquisei e vi que tem outras. E acredito que essa seja uma boa porta de entrada para o autor, pela relevância do livro, pela forma como ele é escrito, e porque após ler esse livro você provavelmente vai querer ler outras coisas dele. Porque a obra é muito boa, é muito gostosa. É um livro que, na minha percepção, ele começa bem, ele se desenrola bem, mas à medida que o livro vai passando, e é um livro relativamente longo, estamos falando de 480 páginas, não é tão extenso, mas também não é um livro curto, é o tamanho suficiente para que ele vá construindo bem os personagens, ele vá construindo bem a evolução das pessoas, e isso vai nos aproximando, e nada aqui é feito com muita pressa. Ou seja, não tem nenhuma situação que ocorre de forma abrupta. Não, é tudo bem construído, tudo seguindo um fluxo comum, e eu achei isso muito bom, muito interessante. Eu gostei da calma dele durante a obra para construir e fazer tudo de uma forma harmoniosa. Isso para mim me ganhou bastante, certo? E afinal de contas, o que nós vamos ter neste livro aqui? Nós vamos ter a história de uma garotinha chamada Lísel sendo contada. Essa garotinha que no início da história tinha apenas 9 anos e vivia na Alemanha no ano de 1939, que é o início da Segunda Guerra Mundial. E quem que vai contar a história dessa menininha? Nada mais, nada menos do que a própria morte. Então a morte, ela começa a contar tudo o que aconteceu com Alice. E talvez você pare e se pergunte, poxa, mas por que, que a morte decidiu contar a história de uma criança aleatória? O que, que essa criança fez de tão impactante para gerar curiosidade na morte, para que ela parasse o tempo dela para contar a história dessa protagonista? E basicamente é o seguinte, Alice, mesmo com uma tão curta idade, no início da idade ela tem 9 anos e a história ela vai no decorrer ali de uns 3 anos mais ou menos, ou seja, dos 9 aos 12, 13 anos da Alice mais ou menos. E nesse intervalo de tempo, ela cruzou com a morte 3 vezes. O que, que isso quer dizer, cruzar com a morte? Quer dizer que pessoas próximas a ela perderam a sua vida e a morte veio buscar essas pessoas. E ao buscá-las, ela na primeira vez viu Alice ali, mas sabia que não era para pegar ela, então simplesmente foi embora. Na segunda vez, quando ela veio, ela olhou e falou, nossa, eu conheço aquela menininha ali, mas pegou quem tinha que pegar e foi embora. E na terceira vez a mesma coisa. E aí quando chegou na terceira vez, ela falou, não, pera, ela de novo aqui, de novo ela se salvou, então deixa eu contar a história dessa menina porque é no mínimo curioso. E ela faz isso. E inclusive no verso da capa, né, aqui na parte de trás, tem uma frase que é muito conhecida, que é o seguinte: quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. E assim, eu concordo plenamente com essa frase,
porque realmente vale a pena ser lida. É um livro muito, muito, muito gostoso, certo? E para entender um pouco mais como a morte conta as histórias, eu vou ler um trecho que se encontra da página 9 para a página 10, na virada da página, que eu achei bem bacana para vocês entenderem como é a descrição da morte e como ela trabalha, vamos dizer assim. Você me conhecerá o suficientemente bem depressa, dependendo de uma gama diversificada de variáveis. Basta dizer que, em algum ponto do tempo, eu me erguerei sobre você, com toda a cordialidade possível. Sua alma estará em meus braços. Haverá uma cor pousada em meu ombro, e levarei você embora gentilmente. Nesse momento, você estará deitado. Raras vezes encontro pessoas de pé. Estará solidificado em seu corpo. Então aqui é ela, no início da história, página 9, 10, né? Dizendo como que nós provavelmente conheceremos ela em algum momento. Porque ela é implacável e ela alcança a todos. Então, esse trechinho eu já achei interessante para nós refletirmos sobre algumas coisas, né? Que ela fala sobre o fato de sempre encontrar as pessoas deitadas e raramente de pé, e contando como vai ser a sensação de ela chegar e nos pegar. Então, eu achei bem bacana esse trecho. E um adendo que eu gostaria de fazer para quem for ler essa obra é que eu acho que ela cresce muito se você tiver um pouco de conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial. Não precisa ser um conhecimento absurdo, mas eu acredito que você ter o básico do contexto da Alemanha naquele período é importante. Então, tanto a questão financeira, por exemplo, da crise pós-Primeira Guerra e a leve melhora que acontece antes da Segunda Guerra. Eu acho que é importante esse contexto. Eu acho que é importante entender também a questão do contexto do antissemitismo dentro da Alemanha naquele período. Eu acho que são informações que vão ajudar bastante, certo? A você conseguir compreender o que esse livro tem a passar. Então vamos lá. Vamos agora de fato para a história. Liesel é uma garotinha de 9 anos de idade. Vivia na Alemanha. No entanto, ela tinha uma mãe comunista. E é por isso que eu falei que é importante conhecermos o contexto. Porque comunistas não eram aceitos na Alemanha, né? Então, a Liesel, ela é tirada de sua mãe e automaticamente ela era uma criança que não tinha nada a ver com a escolha política da mãe. Ela acaba sendo entregue para ser adotada por alguém. Um casal adota esta criança. O casal se chamava Hans Huberman, que era um pintor, e a Rosa Huberman, que era uma mulher que passava roupa nas casas da pessoa para adquirir renda. Pois bem, é um contexto de crise, um contexto bem complicado, mas essa criança ela é adotada e nós vamos ver todo o processo de adaptação da Liesel a essa nova família, ao mesmo tempo que ela se questiona o que aconteceu com a sua família antiga, certo? Então, cadê minha mãe? Cadê meu irmão? O que aconteceu com ele? E muitas vezes, por exemplo, ela sentindo saudade do irmão, porque a história ela vai trazer o que aconteceu com ele, eu não quero dizer aqui para não dar spoiler, mas ela vai sentir saudade do irmão, ela vai sentir saudade da sua mãe, ela vai ter uma certa dificuldade para se adaptar neste novo lar que ela está sendo inserida, o que é extremamente natural, e é por isso que eu disse que a obra ela é muito interessante, porque não tem uma pressa para ela já chegar na casa e se adaptar, não. Ela vai ganhando confiança bem aos poucos, e no começo ela tem muito receio do que ela está vivendo ali naquele ambiente, certo? Ela vai também ir fazendo amizade com pessoas do bairro. Então, primeiro com pessoas da escola, ela vai ter ali uma interação. Ela terá dificuldade na escola, porque ela tinha um grau de alfabetização inferior ao da média das pessoas, o que é bem curioso, dado ao título do livro, né? E também com as pessoas da rua. E aí se destaca um coadjuvante bem presente na obra, que é o Rudy, que é um garotinho ali com uma idade próxima da Liesel, que vai se tornar amigo dela. Eles se conhecem jogando bola ali, ela sendo goleira e ele sendo cobrador de pênalti. Eles fazem uma amizade e esse Rudy ele é um personagem muito carismático. Ele é muito alegre, divertido,
é aventureiro, então os dois juntos eles vão fazer algumas maluquices durante a história, vão se enfiar em algumas aventuras, inclusive em alguns momentos até por uma certa necessidade deles. E o Rude ainda tem um interesse na Liesel, né? Então ele vivia pedindo para que ela lhe desse um beijo. Então ele era um personagem um pouquinho mais safadinho, vamos colocar assim. Não sei se é o termo apropriado. E eu acho que quando a gente vai lendo isso aqui, algumas coisas precisam ser apresentadas e observadas, né? Como, por exemplo, a questão de roubar livros, né? O livro ele se chama assim, a menina que roubava livros. E a Liesel que roubava, primeiramente, ela não sabia ler no começo da história. O que é muito curioso, porque ela já tinha fixação por livros. Então, o primeiro livro que ela pega foi simplesmente porque ela viu ali, só que é como se houvesse um magnetismo. E ela se atrai por aquela obra e ela pega mesmo sem ter conhecimento do que era a leitura, sabe? Então, tipo, ela não tinha isso como um costume, mas ela pega ali porque era impulsionada a isto. Outro aspecto, que isso inclusive era algo que eu esperava, uma coisa bem diferente, que é a questão de os livros serem relativamente aleatórios, tá? Então os livros não são livros, por exemplo, são vários clássicos que o autor vai inserir ali para nos fazer compreender a história. Não, eu esperava um pouco disso. Mas não, são livros bem aleatórios mesmo, são, por exemplo, o primeiro livro, salvo engano, são, acho que 10 lições para um coveiro, e é tipo literalmente isso, como um coveiro deve se comportar. Então, tipo, não são livros que serão referência do passado, não são clássicos que a Alice pega, tá bom? Então, como eu disse, ela não sabia ler, mas pegar esse livro vai fazer com que ela sinta muita vontade de aprender, o que eu acho que é um ponto extremamente importante. E aí nós vamos vendo o seu pai adotivo lhe ajudando com isso, certo? O que é muito bacana também. E o quanto que isso vai formando dentro da cabeça dela novos conceitos. Como, por exemplo, nós vemos na página 105 um trecho onde ela começa a juntar palavras para criar sentimentos. Então, ela diz o seguinte aqui nesse trecho, né? Por algum momento ela não disse nada, estava fazendo contas, embora já soubesse. Uma menina de 11 anos pode ser muitas coisas, mas burra não é. Uma sominha. Uma palavra comunista, mas uma grande fogueira, mas uma coleção de cartas mortas, mas o sofrimento da mãe, mais a morte do irmão, igual o Führer. Ou seja, ela foi pegando palavras, foi pegando acontecimentos, tudo isso aqui que é citado na equação são coisas que ela vivenciou ou presenciou. E ela vai juntando isso para criar o responsável pelo seu sofrimento, que é o Führer. No caso, o líder alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é bem interessante a forma como ela vai aprendendo sobre as coisas, certo? Um outro aspecto interessante são os coadjuvantes da história, né? Eu já citei o Rude, que é um personagem muito bacana e muito presente. Temos também várias pessoas ali dentro da vizinhança que em alguns momentos vão aparecer, que é também muito legal. E existe um coadjuvante especial que é o Max, que é um judeu que em determinado momento vai se abrigar na casa dos Huberman. Inclusive, é outro daqueles aspectos que eu falo que é muito gostoso a forma como é inserido. Não é algo abrupto, não é algo aleatório, não. Tem todo um panorama para que realmente essa pessoa seja inserida na história de uma forma que faça sentido e que não há tanta pressa, sabe? Então, a forma como ele é inserido eu achei bem bacana, certo? E ele é inserido, ele começa a se aproximar da Liesel. É mais um daqueles casos onde ela também tem dificuldades em se adaptar com ele. Ela não se sentia confortável no início, pelo contrário, ela evitava ficar no mesmo lugar que ele. Mas com o tempo ela vai ganhando confiança nele, ela vai se aproximando, ela vai pegando até um carinho bem considerável, certo? E eu gosto muito da forma como a humanização tanto dele quanto da própria Liesel, certo? Então eu acho que isso torna a história muito interessante também. Inclusive, isso é tão presente que existiram dois momentos nessa obra que me sensibilizaram de uma forma bem impressionante. Eu não sou das pessoas mais sensíveis ao realizar leituras, certo? Então,
existem alguns livros sim que mexem com o meu sentimento, que me deixam um pouco mais emotivo. No entanto, não é algo extremamente frequente, são obras bem específicas, geralmente obras bem similares a essa, então obras que se passam num contexto da história que eu realmente sei que foi muito triste. Então a Segunda Guerra em especial, ela me pega muito, mas geralmente eu não me sensibilizo de uma forma tão absurda. E esse livro conseguiu fazer isso comigo em duas ocasiões. Uma envolvendo esse próprio Max. E aí aqui eu não vou contar o que aconteceu porque eu acho que tiraria um pouco da sensação que vocês terão ao ler esse livro e chegar nesse trecho. E também existe já uma outra parte bem mais próxima do fim da história que também me sensibilizou demais. E sabe quando você vai lendo e você lê e você não acredita naquilo e você fica, não é possível que isso aconteceu, não é possível que isso aconteceu. E no final da história, no final não, mas nas últimas 50, 100 páginas acontece algo assim que você tipo, fala, não é possível. E isso impacta muito, certo? Mas mesmo assim é algo muito bem construído, é algo que impacta, mas você compreende os motivos, certo? E eu não vou falar além disso porque eu não quero de fato dar nenhum spoiler, beleza? Então eu vou parar por aqui. E um outro ponto muito interessante nessa obra aqui é justamente possibilitar a inserção das pessoas no contexto da Segunda Guerra. Então, vocês analisarem e verem, por exemplo, a perseguição a comunistas, como foi o caso da mãe da Liesel, né, que perde a guarda de sua filha, o que acontece com ela. Eu não vou trabalhar aqui, mas você já percebe que havia ali, né, uma perseguição devido à perda da guarda. A situação econômica eu acho que é um ponto muito interessante, porque nós vamos acompanhar no começo da história, quando a Alicia tinha ali seus 9 anos, uma situação econômica ruim dos Huberman, mas nós vamos vendo quanto que o impacto da Segunda Guerra ela vai fazendo com que cada vez piore mais. Então se eles já tinham um pouco no começo, depois eles terão ainda menos. E um outro ponto é a questão também da filiação ao partido, né? Existe o partido na Alemanha, que eu não vou trazer o nome aqui no vídeo, mas vocês sabem qual é, começa com N. E o Hans Habermas, ele não era filiado a este partido. E por isto, ele não tinha alguns benefícios. E isso fez com que ele sofresse bastante durante a história. Então nós vamos vendo também essa questão da Segunda Guerra de como que ou você está junto ou você está contra. Não existe você estar dentro da Alemanha de uma forma indiferente, no meio termo. Não tem. Ou você está junto ou você está contra, certo? E aí existe também vários momentos também com a questão dos bombardeios. Então isso é retratado dentro da história em vários momentos, não em um momento só, são vários os bombardeios pela qual a cidade passava. E aí as pessoas indo para abrigos, né? Enfim, é muito bacana, eu acho que ele dá um panorama muito bom. E para concluir a resenha, eu quero ler um trecho que se encontra na página 272 e vai dizer o seguinte: dizem que a guerra é a melhor amiga da morte, mas devo oferecer-lhe um ponto de vista diferente a esse respeito. Para mim, a guerra é como aquele novo chefe que espera o impossível. Olha por cima dos ombros da gente e repete sem parar a mesma coisa. Apronte logo isso, apronte logo isso. E aí a gente aumenta o trabalho. Faz o que tem que ser feito, mas o chefe não agradece. Pede mais. Eu achei uma análise bem coerente, né? Porque a gente pinta o panorama de que a morte se agrada, né? Com essas catástrofes onde muitas pessoas perdem sua vida. Mas na realidade, nós vemos que a morte é que ela é humanizada, então ela tem sentimento. E aqui ela demonstra que ela não queria, durante a Segunda Guerra, ter levado tantas pessoas. Ela queria ter podido estar mais neutra, mas não. Existia um chefe responsável por fazer a guerra correr cada vez mais depressa, mais intensa e pedindo: pegue mais almas, pegue mais almas, pegue mais almas, pegue mais almas. E ela simplesmente seguia ordens. Então, enfim, eu achei um trechinho bem interessante para refletir. E é isso, pessoal, essa foi a resenha de hoje. O livro é muito bom, eu gostei bastante. Eu acredito que ele tenha esse mérito, né, de
ser descrito com calma, numa linguagem bem tranquila. Tem a questão de ser retratando a figura de uma criança, né? Então, por mais que não seja narrado por ela, é sobre ela, então tem a inocência da criança dentro da história, ao mesmo tempo que tem toda a tragédia do contexto, e a vida da criança é bem pesada também, e é muito calmo, como eu disse, o autor não tem pressa, ele não corre, ele descreve tudo tranquilamente. Enfim, é uma história que ainda por cima, como cereja do bolo, ela cresce no decorrer dela. Então, se ela é boa no começo, posteriormente ela vai ficando cada vez melhor, certo? Tanto que nas últimas páginas do livro eu fiquei muito impactado, assim. Então, gostei demais. E é isso. Resenha feita, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário também para ajudar. Deixem recomendações tanto de livros contextualizados na Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto bastante, então eu gosto quando chegam novas recomendações, principalmente aqueles livros que vocês às vezes leram e não estão tão conhecidos assim, mas são muito bons. Eu agradeço essas recomendações. E também livros que são ambientados através da vida de protagonistas infantis. São livros que geralmente eu gosto bastante também, certo? Como A Guerra que Salvou Minha Vida, que tem resenha aqui no canal que também é nesse mesmo sentido, ou O Sol é para Todos, da Harper Lee. São todos livros que têm mais ou menos ali um mesmo sentido. E ambos têm resenha aqui caso vocês queiram ver. É isso. Tamo junto, pessoal. Um abração e até a próxima.